E aí, galera, estou muito feliz de começar esse projeto aqui no canal. Como eu falei no vídeo anterior, o primeiro pôster vai ser o pôster do Inter e acompanha aí um pouquinho da história do time e da speed art. O time do Internacional foi fundado em 1909 pelo jornalista Henrique Pope, junto com seus irmãos Luiz Madeira Pope e José Eduardo Pope. Eles vieram de São Paulo e eles quiseram fundar um clube porque na época não tinha espaço para eles jogarem, já que todos os times da cidade de Porto Alegre, a pessoa precisava ser um descendente de alemão para poder participar do time. Então eles criaram esse time com o nome de Internacional para homenagear outras nacionalidades que não tinham espaço. E também para fazer uma homenagem ao time Internacional Paulista, que era o time que eles fizeram parte no estado de São Paulo. Mas quando o Inter começou não foi muito bem não. Primeiro Grenal, que hoje é tão comum, né? O Inter perdeu de 10-0. Era um time ainda em ascensão, ainda estava se organizando. E no dia 7 de setembro de 2009, 5 meses depois da sua fundação, eles conseguiram seu primeiro empate contra o Militar Futebol Clube. E no ano seguinte eles seriam um campeão citadino, que era um campeonato que existia na época da cidade de Porto Alegre. E a primeira vitória veio ainda no mesmo ano, em 1909, no dia 12 de outubro, contra o mesmo Militar por 2-1. É até engraçado de ver o Inter hoje, que é um time tão forte, ele no começo patinando, como qualquer outro time que começou, patinando aí para conseguir seu primeiro empate, suas primeiras vitórias. É interessante ver isso. O time do Inter tem como seu mascote o Saci Pererê, que é um personagem do nosso folclore brasileiro, e ele é um time de duas cores, vermelho e branco. Quanto aos títulos, o Inter tem um Mundial de Clubes da FIFA em 2006, ele também tem duas Libertadores 2006 e 2010, uma Copa Sul-Americana em 2008, também duas Recopas Sul-Americanas, 2007 e 2011. Títulos brasileiros, ele tem três brasileiros, 75, 76 e 79, que inclusive o time do Inter ganhou invicto, e é o único time brasileiro a ter ganho um campeonato brasileiro invicto. E também eles têm uma Copa do Brasil vencida em 1992. Fora isso, o Inter é o maior campeão gaúcho, são 45 títulos, é título pra caramba. E num total, aí, somando vários títulos, inclusive títulos de menor expressão, o Inter tem em volta de 64 títulos na sua trajetória. É um time que tem bastante peso na história do futebol brasileiro, foi rebaixado uma vez, mas mesmo assim isso não mancha a sua história. O seu maior rival é o Grêmio, o meu Grêmio, inclusive é considerado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, isso se não for a maior. Então, mas sempre lembrando, rivalidade não é a mesma coisa que ódio. Então a gente pode torcer por um time e ser rival de outro, mas sem precisar aquela questão feia do ódio, de odiar pessoas, de odiar torcidas, só porque a pessoa pensa diferente de mim, só porque ela gosta de outro time que é meu rival. Isso é uma idiotice. Em relação à sua casa de jogo, o seu estádio, o primeiro estádio do Inter foi o do Meneghetti, mais conhecido como Estádio dos Eucaliptos, e foi inaugurado em 31. O estádio Beira-Rio só foi inaugurado e só foi usado a partir de 1969, e desde então é a principal e a única casa do Inter. Em 2010, o estádio do Beira-Rio teve uma reforma, aumentando suas capacidades, seu conforto. É um estádio muito bonito, inclusive. E aí, galera, gostaram da arte? Espero que sim. Essa é a primeira de 20 artes que eu vou fazer, uma para cada time do Brasileirão até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.